Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Nosso tema de hoje, a respeito de nosso texto técnico, nós vamos falar sobre tecnologias habilitadoras. Nós vamos conhecer um pouquinho como essas tecnologias da digitalização permitem a construção e o uso da chamada indústria 4.0. Vamos lá então. Dentro desse contexto de tecnologias habilitadoras, nós vamos delimitar o nosso tema escrevendo um pouco sobre um contexto. Então, nós vamos falar sobre três elementos básicos dentro dessa apresentação. Primeiro, nós vamos entender que a gente não compra, na verdade, um sistema pronto de digitalização ou uma solução definitiva de indústria 4.0. Nós vamos conhecer um pouquinho como que o que isso significa. Nós vamos entender que para chegar a uma fábrica inteligente é necessário seguir o quê? Requisitos básicos de automação, otimização e convergência. Vamos ver um pouco. E depois nós vamos entender, especificar e aplicar essas tecnologias habilitadoras. Nós vamos entender como que isso é dividido, com o principal objetivo, acelerar esse processo dessa construção, né, da indústria 4.0. Nós já escrevemos e tivemos a oportunidade de publicar um texto técnico de transformação digital. E aqui então eu sugiro quem não viu, veja esse vídeo até para entender um pouco do que a gente trata a respeito da transformação na indústria. E aqui nós vamos lembrar então exatamente o que é a transformação digital de uma forma breve, ok? Que na verdade é a digitalização dos ativos e a operação. No caso nós estamos falando de indústria, ok? Da conexão da cadeia de valor, o uso de recursos utilizando computação em nuvem, né, ou cloud computing, a utilização de IA, né, a inteligência artificial na tomada de decisões, e agora sim o nosso foco usando tecnologias habilitadoras. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Como que funciona a indústria digital? Também nós já tivemos esta oportunidade de explicar um pouco sobre isso, que a indústria hoje, de forma bem simples, para nós entendermos o contexto, ela dá três respostas para a gente. Ela responde o que está acontecendo, o que aconteceu e por que aconteceu. Nós podemos traduzir isto que a indústria hoje ela permite que você tenha informações do que está acontecendo no momento e, na melhor das hipóteses, se você tiver, falar um pouco do passado, através de utilização, por exemplo, de bancos de dados industriais. A proposta da indústria 4.0, de uma forma geral, somos nós entendermos uma grande ideia de que ela vai explicar o quê? O que vai acontecer. Isto é, nós estamos falando de futuro. Para isso a gente utiliza algumas tecnologias, né? São as tecnologias baseadas em prognósticos, sistemas de inteligência, ok? Então nós vamos ver como que a utilização, por exemplo, dessas tecnologias habilitadoras, nós vamos permitir não só falar do presente e passado, mas principalmente termos um olhar a respeito do prognóstico, isto é, nós sermos guiados pelo futuro. Para a gente relembrar então o conceito da indústria 4.0, há diversos conceitos aí, mas eu gosto particularmente de explicar de uma forma bem simples, que na verdade é o que? É a interconexão de toda a nossa cadeia de valor da indústria, naturalmente, né? Pegando as informações, pessoas e equipamentos, conectados todos em uma grande rede, no caso nós estamos utilizando a internet, aplicando o quê? Inteligência artificial para quê? Para fazer tomadas de decisões, ok? Então está aqui a nossa cadeia de valor, aqui está toda interconectada no cloud, e a gente já teve a oportunidade de falar diversas vezes sobre isso, e aqui a gente criou uma cadeia de valor, não existe só essa, mas essas daqui são as principais da área industrial. Para a gente dividir o nosso estudo, vocês podem pesquisar em alguns locais, em diversos locais. Na verdade, o que acontece é as tecnologias habilitadoras, você pode colocar todas as tecnologias da indústria 4.0 como habilitadoras, não tem problema nenhum. Mas o nosso estudo aqui, a gente queria propor para vocês um entendimento do quê? Que nós temos um pré-requisito para se fazer digitalização, que no caso ela está baseada em automação, otimização e convergência. Depois existe a digitalização básica, que nós estamos chamando. O que é a digitalização básica? Essa digitalização, normalmente, ela está em todos os projetos de indústria 4.0. Então nós temos o que? O IoT, que é a internet das coisas, cibersegurança, o cloud e o Big Data.
E aí sim, acima disso, uma vez que você tem o pré-requisito e a digitalização definida, você aplica essas tecnologias para fazer o quê? Criar esse acelerador da digitalização. E eu coloquei algumas para vocês e eu vou explicar elas neste texto, que é o nosso objetivo. Não existem só estas, mas essas nós poderíamos dizer que no momento atual são as principais. Então nós vamos falar de IoT, vamos entender a diferença, 5G, inteligência artificial, utilizando machine learning, análise de dados, utilizando mineração de dados, realidade virtual, realidade aumentada, a impressão 3D, os gêmeos digitais, os drones, os AGVs, os blockchains, a geolocalização e cobots. Enfim, é dessa forma que nós estamos assim, nós dividimos o nosso estudo. Então vamos lá, o pré-requisito para a digitalização. Então nós vamos entender quais são esses pré-requisitos. A gente começaria talvez com uma frase, né? Uma produção manual com desperdício leva a uma digitalização dos próprios desperdícios. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que você realmente tem que otimizar toda a sua fábrica, criar uma automação mínima para que a gente possa iniciar esse caminho na indústria 4.0. Então, para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é a automação, ok? Eu não vou ler esses slides aqui você pode inclusive baixar ele no nosso site, mas é o primeiro item que vocês têm que fazer, criar uma automação. Tem que existir automação na sua fábrica inicialmente para a gente iniciar esse movimento da digitalização. Uma vez feita a automação, o próximo passo é fazer a otimização. Aí sim, depois que você fez a automação, você cria a otimização de fábrica, isto é, aplicando ferramentas que a gente poderia começar a falar de eficiência energética, caminhando por diversos elementos, gestão de ativos, operação e manutenção baseada em eventos, enfim, para ficar em alguns. Qual é o objetivo da otimização? É você chegar no limite do seu investimento do ativo. Isto é, a sua planta já chega, ela te oferece, em termos financeiros, o seu limite do seu investimento. Então, a otimização é fundamental para a gente iniciar essa jornada. E depois que eu passei então pela automação, que eu passei pela otimização, eu tenho que fazer a convergência. Se nós lembrarmos bem lá no nosso conceito de indústria 4.0, sou eu fazer o que? A interconexão da cadeia de valor. Eu não vou conseguir criar uma interconexão, isto é, trocar dados de toda a cadeia de valor se eu não criar a convergência. A convergência, em linhas gerais, o que nada mais é do que eu pegar todas as redes de comunicação, naturalmente que devem ser existentes. Se elas não existirem, você tem que fazer isso e juntar todas elas. Existe uma série de critérios para que isso ocorra. Já foi matéria de texto nosso e apresentação também. Então, para quem não conhece muito bem isso, eu sugiro que faça uma pesquisa anterior. Mas o item convergência é um item e é um pré-requisito. Pois bem, depois que você então fez os seus pré-requisitos, nós vamos aplicar as ferramentas básicas de digitalização. Então, nós poderíamos ter uma frase que explicaria isso. Análise de dados, utilizando nuvem para tomadas de decisões, é a estrutura básica da digitalização. Então, na verdade, qual é a ideia? Somos nós criarmos um campo de dados onde ele esteja de forma onipresente, para isso a gente utiliza camadas de IoT e cloud e fazemos análise de dados dentro desse universo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. A primeira coisa que nós temos que criar dentro da digitalização básica é uma camada de internet das coisas. O que exatamente é isso? É o conceito de conectar via rede, no caso a internet, todos os equipamentos e dispositivos, ok? A gente coleta todos esses dados para fazer o quê? Fazer uma análise, uma tomada de decisões de forma remota, ok? Então, esse é o grande, é a coisa mais importante. Ela funciona como? A gente conecta esses dispositivos, coleta esses dados e envia para a cloud. A principal coisa que acontece sobre o impacto é permitir uma tomada de decisões baseada em coleta de dados remoto, com todos os usuários interligados. Ok? Depois que você para você também ter que observar, você tem que criar também o processo de cibersegurança. O que é o processo de cibersegurança? É a técnica de proteger sistemas, dados e informações. Com qual objetivo? Proteção contra hackers, invasões, ok? Para que serve? Controlar permissões, autenticações, validação de ação e leitura, processo de leitura e escrita.
Qual é o principal objetivo, tá? Pessoal, se nós estivermos interconectando toda a nossa cadeia de valor industrial na internet, você tem que ter um processo de segurança de dados. Então existe uma série de técnicas que nós aplicamos isso. Como que ele funciona? Além de todos os procedimentos de segurança dos equipamentos, você analisa o comportamento e o tráfego. Qual é o objetivo? Controlar todas as autorizações de redes de comunicação. Outro item, você tem que fazer o quê? Você tem que utilizar a computação em nuvem, ok? A computação em nuvem, ou cloud computing, tá? O que ele é? O conceito de processar e armazenar dados em computadores virtuais, utilizando a internet como meio. Isso é uma premissa, tá, da digitalização básica. Para que serve? Ele pode ser usado tanto para computadores como serviço, infraestrutura, software como serviço. Na verdade, qual é a grande ideia? É você não ter que comprar e aquisitar mais equipamentos, infraestrutura, repositórios de dados. E o que acontece? Você utiliza isso todo como serviço. Essa é a grande ideia, tá? Então, por isso que nós chamamos isso de premissa básica ou digitalização básica. Há plataformas especializadas que permitem, por exemplo, né, o Azure, né, o Azure da Microsoft, né, e inclusive ele permite conexões de internet das coisas, análise de dados, né, virtualmente, enfim, tem uma série de coisas. Então, a computação em nuvem também é uma premissa básica da digitalização. Eu também tenho o Big Data. O Big Data, pessoal, a gente coloca ele aqui, mas na verdade ele é um conjunto de uma série de ferramentas que permite interconectar todos os dados dessa cadeia de valor, tá? Então nós colocamos ele aqui como um elemento dentro da digitalização básica. O que ele é? Ele é uma ferramenta de processamento, né, de banco de dados diversos. Eles podem ser estruturados ou não. Qual é o objetivo? Permitir abstração, permitir análise, né, análise de todos esses dados. O objetivo é tomar decisões. Para que serve? Unir diversos bancos de dados, né, dentro dessa cadeia de valor, analisar em tempo real o próprio comportamento de todos esses setores, de todos esses elementos meus, tá? Como que ele funciona? São diversos bancos de dados espalhados, na verdade é um conceito, né? Tanto do cliente, da planta produtiva, da logística, do consumo, eles geram dados estruturados ou não e você analisa para tomar decisões, ok? Depois vocês estudam aí com mais detalhes todo esse material. Eu só vou passar para vocês no primeiro momento esse highlight aí de tudo isso. Muito bem. Eu quis passar então para vocês o pré-requisito e a digitalização básica. E agora eu vou começar a falar para vocês das tecnologias habilitadoras. Eu vou falar isso de uma forma bem simples, bem direta. O material ele é apenas uma visão, vocês têm que pesquisar cada uma delas, entender um pouco melhor, mas aqui a gente tentou estruturar de uma forma bem direta para que vocês deem os primeiros passos. Então a gente pode explicar que as tecnologias habilitadoras, essas novas tecnologias, né, e disrupção na forma de comunicação na produção, essa é a grande ideia. Qual o objetivo? Acelerar o desenvolvimento da indústria 4.0. Então há diversas tecnologias para isso. Então eu vou começar falando da IIoT. Ela é um pouquinho diferente da internet das coisas, né? Ela, na verdade, o que ela é? Ela é a internet das coisas na indústria, ou internet industrial das coisas. O que é isso? Vamos entender. É um conceito de conectar via cloud computing, isto é, na nuvem, né? Um conjunto de dados estruturados da cadeia de valor. Okay? Para que serve? A partir de diversas estruturas espalhadas e todas conectadas, é possível fazer o quê? Tomadas de decisões. Pessoal, de forma muito simples, quando você tem um fornecedor externo conectado dentro da sua fábrica, aqueles dados que foram estruturados deste fornecedor, através das camadas dele mesmo de IoT, de bancos de dados, de Big Data, e você leva esses dados para um outro local, na fábrica principal, onde vai utilizar aqueles dados deste fornecedor, nós chamamos essa conexão de IIoT, ok? Isso é uma convenção técnica que nós estamos utilizando para vocês, é uma derivada de estudo, vocês podem encontrar talvez alguns materiais falando um pouco diferente disso, mas o mais importante para vocês é entenderem que a interconexão da cadeia externa de valor dentro da indústria principal, mas isto é, está tudo conectado dentro do modelo convergente, esse dado externo estruturado se chama
IIoT. Utilização de redes wireless não é nenhuma novidade, mas o que eu coloco aqui para vocês ficarem atentos às tecnologias do 5G. Ainda nós estamos neste momento que nós estamos preparando esse material, isso está evoluindo, está sendo colocado no mundo, no próprio Brasil a gente vem evoluindo com isso. Há diversas tecnologias para vocês estudarem, o LTE, o LoRa, né, o LPWAN, o NB-IoT, enfim, tem diversas. O que vocês têm que ficar atentos? Vou ter uma grande mudança na área de comunicação de dados, que naturalmente vai ser impactado dentro da indústria. E o que é isso? São tecnologias de comunicação de dados, né? Para a criação de sistemas via cloud, de alta performance. Essa é a grande ideia, alta performance. O que a gente lê como alta performance? Eu tenho grande capacidade de troca de dados, de troca de informações, com alta velocidade, alta disponibilidade e o mais importante, de forma simplificada. É isso que nós estamos buscando, tá? Então fiquem atentos a essas tecnologias. Para que serve? A conexão em tempo real do quê? Desde pequenos dispositivos, né, até interconexão completa de sistemas via satélite, ok? Essa é a grande ideia. Então, fiquem atentos a isso. Essas tecnologias vão permitir alta velocidade, facilidade de infraestrutura de dados, baixa latência, baixo consumo de energia. Então por isso que ela está aqui como uma habilitadora também dentro desse nosso universo. Outro item importante é o machine learning, ou aprendizado de máquina. Já está aí no nosso dia a dia, só que isso daí cada vez vai ser mais comum. O que é isso para vocês entenderem? São sistemas que permitem o quê? Reconhecer padrões de dados, onde o que ele faz? Ele aprende. Ele aprende o quê? Se há um padrão, ele repete, tá? Qual que é o objetivo? Tomar decisões autônomas. Para que ele serve? Né? Uma vez ele entendendo repetições, né, e os dados que são conhecidos, o que ele é possível? Ele é possível automatizar uma tarefa, um processamento via máquina. Essa é a ideia. Então a gente dá só um exemplo aqui de um carro autônomo, né? Porque dirigir, o ato, né, de dirigir é um ambiente conhecido. Ele se repete as ações. Então, você pode aplicar essa tecnologia do aprendizado de máquina, o machine learning, para fazer isso. Na indústria, você também, identificando padrões de processos industriais, você pode aplicar essa tecnologia. Outro item importante é a mineração de dados, ou data mining, né? O que exatamente é? São sistemas que permitem, a partir de diversas fontes de dados, né, e comportamentos, a gente identificar padrões para tomadas de decisões também. A grande diferença entre mineração de dados e aprendizado de máquina é que a mineração de dados eu trabalho com abstração, eu trabalho com probabilidades, tá? Tem diversas fontes de dados e o comportamento do histórico. Aí o que eu faço? É possível fazer predições, criar reconhecimentos, né? Ele funciona como? Ele coleta dados a partir de um Big Data, por exemplo. Você pode criar modelos de comportamento, identificar padrões, tanto de pessoas, máquinas ou qualquer coisa que esteja, por exemplo, dentro da indústria. E identificar através de estatística. Um exemplo simples que eu gosto de explicar é o seguinte: o sistema ele permite, por exemplo, que você tenha um motor funcionando e ele te fala, por exemplo, qual a probabilidade daquele motor falhar dentro de 90 dias, utilizando algum padrão de reconhecimento, como por exemplo uma vibração. E ele pode te falar que, por exemplo, ele tem uma probabilidade de parar de 65% em função de uma vibração de um rolamento. Esta tecnologia, né, que permite ele falar isto para você é a mineração de dados. Outra tecnologia importante é a realidade virtual. O que é a realidade virtual? É um sistema que permite ver um ambiente, né, de qualquer natureza a partir de dados programados e ocultados. Na verdade, é um sistema. O que ele permite? De forma digital, né, o universo cyberfísico, ele te fazer o quê? Uma simulação. Tá? Essa virtualização ela permite criar o quê? Simular ambientes para análise de comportamento. Mais próximo de uma realidade. Muito importante vocês entenderem que a realidade virtual ela não é somente um software. É um software, mas que existe uma camada de internet das coisas, de um mundo real, de um mundo físico, que foi transformado em digital e que permite fazer o quê? Simulações reais de processos existentes. Okay?
Então aqui ó, a gente até explica, né, que como é que ele funciona a partir de uma programação de cenários ou modelos de coleta de comportamento existente. O sistema aqui que ele faz, ele simula comportamentos resultantes, que ele permite uma emulação digital. Então também é uma tecnologia muito importante e habilitadora na indústria 4.0. Outro item também é a realidade aumentada. A realidade aumentada, ela difere da realidade virtual pura e simplesmente, porque na verdade você consegue juntar os dois ambientes, físico e digital. Então, o que é um sistema que permite o quê? Unir, né, esse ambiente físico e digital, onde você interage com isso. Observa que interessante aqui, ó, você tem o operador, né, ou o mantenedor, e ele através de KPIs ou os dashboards digitais interagindo com o elemento físico, a máquina física, tá? Para que serve? Aumentar a capacidade de informação do ambiente físico, né? Que a gente pode o quê? Simular essa operação e a manutenção a partir de o quê? De um mundo digital. O sistema que ele faz? Ele reconhece um ambiente físico a partir de um sensor, de um código de barras ou de uma geolocalização e projeta o sistema para você, né? É uma ferramenta digital. Você pode pegar informações, você pode interagir, você pode ligar e desligar, fazer o elemento de segurança, ler um manual ou fazer qualquer coisa deste tipo. Uma outra tecnologia que está se falando bastante é a produção aditiva, utilizando a partir de impressão 3D ou 3 dimensão, né? O que exatamente é isso? É um processo de produção de peças a partir da deposição de materiais compostos. Pessoal, a grande mudança que vai ter, por exemplo, hoje para eu produzir uma peça, por exemplo, eu uso um torno. O que o torno faz? Ele tira o material e chega a um resultado. Aqui a gente faz o diferente, a gente coloca material e cria um resultado. Isso é uma grande tecnologia, no futuro ela vai gerar grandes impactos na área de indústria, de produção, haja vista que isso vem evoluindo bastante. Então nós temos que ficar atento e conhecer isso. Para que serve então? Produzir peças customizadas, sob medida, né, com rapidez e baixo custo. É a era realmente da customização da produção de equipamentos ou peças, né? Ele funciona a partir de uma impressora, um projeto digital, deposita material, né, a partir de um processo chamado de filetação, tá? Construído uma estrutura, tanto interna como externa, entrega uma peça para o seu próprio uso. Uma outra tecnologia também que vem ganhando espaço são os GMs digitais ou os digital twins, né? É muito interessante porque como é que ele é, né? Ele é um sistema que permite a prototipação digital de modelos associados a um mundo físico e digital. Para que serve? Né? Simular cenário de funcionamento, comportamento, operação e produção de equipamentos em diversas escalas. Pessoal, na prática, como é que ele funciona? Imagine um equipamento existente, ele tem um tamanho X e você precisa de projetar esse equipamento para um outro tipo de ambiente ou para um outro tipo de tamanho ou outra dimensão, através do conhecimento existente desse equipamento, não só em projeto, mas como simulação de dados que vem de uma camada de internet das coisas, você consegue projetar ele para esse outro ambiente ou para esse outro tamanho. Pessoal, isso não é um scale, tá? Não é simplesmente diminuir ou aumentar em 2 ou 3 vezes. É realmente simular comportamentos dinâmicos, tanto de funcionamento de subpeças até o sistema como um todo. Isso vem gerando um grande impacto na área de pesquisa e desenvolvimento, redução de custos e redução de tempos de projetos, desde a da concepção até a colocação deles no mercado. Os drones também, que não é uma grande novidade, mas ele vem sendo bastante utilizado na indústria, né? Que ele na verdade ele é uma aeronave não tripulada, controlada à distância. Para que ele serve? Né? Sobrevoar ambientes, onde você pode aplicar o que? Serviços, né? O equipamento aeronáutico, então, o que ele faz? Diversos modelos, né? A gente já conhece algumas coisas, tem bastante vídeo sobre isso, mas o mais importante vocês entenderem, esse aqui eu vou falar sobre um exemplo que a gente pode aplicar, olha, gerenciamento de ativos industriais em plantas ou refinarias, né, offshore, por exemplo, tá? Fazendo inspeções técnicas, isso vem crescendo bastante. Análise de padrões, por exemplo, para detetização de lavouras, enfim. Pessoal, é um grande impacto dentro dessa cadeia nossa de valor, onde realmente vai acelerar o processo de digitalização para a tomada de decisões.
Os AGVs também, que são os veículos guiados automaticamente dentro das indústrias. O grande objetivo desses equipamentos, pessoal, é, através do deslocamento interno, por exemplo, você não tenha mais a figura da operação. Ele faz isso de forma automática. Então, para que ele serve? Equipamento para transporte, ele pode ser guiado automaticamente com mecanismos de autocontrole. Então, ele serve para transportes gerais, né, equipamentos, peças, produtos e até pessoas, ok? Normalmente usado em ambientes industriais. Então ele funciona como? É um sistema com sensores, ele tem um autocontrole, ele é conectado em cloud, ele pode ser conectado em cloud, com camadas de OT, você faz uma programação e ele se autoguia dentro da fábrica para fazer toda essa movimentação. O blockchain também, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, é um protocolo de confiança. Vamos entender um pouquinho melhor, é uma visão, a gente ficar atento, porque isso daí vai crescer bastante. É uma tecnologia que ela faz? Ela faz um registro de dados distribuído e descentralizado. Ele faz o quê? Qual é o objetivo? Registrar uma transação. Tá? Se a gente pensar que a digitalização, ela na verdade há todo um movimento transacional de informações que gera valor dentro da cadeia produtiva, né? Então eu também tenho a parte de segurança, ela é a prova de violação. Para que ele serve? Rastreabilidade de objetos, né, de ações desse objeto, onde ele guarda um histórico dentro de um sistema de internet, tá? Um histórico transacional em forma de blocos. Como que ele funciona? Cada transação desse objeto é registrada num formato de dados. Esses registros são efetuados num portal ou serviço. Esses conjuntos de transações em forma de blocos criam novos blocos e são criados a partir de um fim desse bloco. Isto é, você vai criando peças ou pedaços, tá? Esses conjuntos ele formam históricos, eles são invioláveis. Ele pode ser usado para documento, como moeda, dados de controle. Então, enfim, um dos elementos que a gente faz dentro da indústria são os trackings, né? E esses trackings, que é a rastreabilidade, a gente tem uma tendência de utilizar blockchains para isso. Geolocalização também é uma tecnologia habilitadora, que ela não é novidade, mas hoje ela ganha um impulso muito grande, porque ela vem sendo colocado realmente, uma vez que eu tenho essa premissa de monitorar essa cadeia minha de valor. Então o que ele é? Um sistema que permite a identificação, né, ou estimativa dessa localização geográfica de objetos, onde eu uso redes e geolocalizadores. Para que serve? Né? É uma localização e um rastreio de objetos fixos ou em movimento, que permite toda essa ação de gestão e controle do movimento, controle de fluxo de dados. Ele funciona com o objeto, você sabe exatamente onde ele está conectado na rede, e ele identifica geograficamente. Isso é muito importante quando a gente pensa em indústria. Né? Equipamentos como celulares, GPS, roteadores, radares, né, informam exatamente nossa posição geográfica. Com isso você pode melhorar planejamento, ações, uma série de informações para fazer todo esse rastreio dentro da cadeia industrial. Outro equipamento importantíssimo que vem crescendo bastante são os cobos, ou chamado também como robôs colaborativos. Diferentemente dos robôs industriais convencionais, né? Ele é um dispositivo manipulador de eixo, que na verdade ele faz o que? Ele repete operações. Ele trabalha ao lado de um operador, é diferente. Ele é um terceiro, ou quarto, ou quinto braço. Ele ajuda o operador, eles trabalham junto com ele. Para que ele serve? Ele ajuda na montagem de peças. Né? Observa esse desenho que interessante, tá? Junto com o operador. Ele apoia nessa produção, ele ajuda na montagem desse equipamento. Ele é um apoio adicional, ele fornece uma ação repetitiva ou uma operação intermediária com apoio. De altíssimo impacto, pessoal, isso vem crescendo bastante, um alto impacto na indústria. Como que o operador faz? O operador executa a ação ou a programação com o cobô e ele aprende esse movimento. E essa operação, o que ele faz? Ele repete, ele executa a ação com o operador. Como ele é colaborativo, seus movimentos podem estar junto com eles. O sistema é de segurança. Ele não vai te machucar, não vai bater no operador. O operador ele tem sempre a prioridade sobre ele. Ele para o cobô a qualquer momento. Enfim, realmente, como nós dissemos, ele é um acelerador desse processo também de digitalização. Bom, aqui falamos bastante de tecnologias de ponta. Eu queria apontar 3 tendências para vocês. Que está além, né, à frente e evolui juntamente com as tecnologias habilitadoras. Fiquem atentos, então,
a revolução dos materiais, tecidos, alimentos, metais, defensivos, plásticos inteligentes, criando o quê? Uma nova indústria. Talvez essa seja um novo rompimento da indústria da produção e reciclagem de materiais. O sensoriamento de nanosensores ou bioprocessos, dentro desses processos também, criando uma camada de OT. Fiquem atentos a essa nova tecnologia de sensoriamento e caminhamos então por quê? Para uma nova sociedade, né? 5.0 ou indústria 5.0. Essa indústria 5.0 que a gente está chamando, ainda não tem nada postulado, mas vamos ficar atentos, já está se falando algumas coisas sobre isso, né? Essa nova sociedade, então, que digital, é a convergência, então, de todas as pessoas e essas tecnologias novas, né? A criação de um novo mundo, né? Voltada, então, a materiais e uma nova produção industrial. A ideia nossa aqui é só mostrar para vocês que nós caminhamos para próximas tendências. A gente conclui então, né, que entender essas tecnologias, né, retirar o melhor delas. Essa é a grande ideia, tem muita coisa aí. Nós estamos realmente elevando o valor da indústria a partir dessa digitalização, que ela é a ponte para a nossa indústria 4.0. É muito importante focar que as pessoas são o foco, tá? E não vamos esquecer disso, são as pessoas e isso faz com que realmente os nossos processos evoluam, tá? Então tá aí, é uma apresentação um pouco extensa, pessoal. Eu quis fazer ela em 30 minutos, tem bastante material, a gente tem nossa apresentação, entre no nosso site, você pode baixar essa apresentação, você pode baixar o paper, a gente tem um paper escrito, você pode usar para pesquisa, é o início de dados, é o início de informações para as pesquisas de vocês, tanto estudante quanto você que trabalha na indústria. Essa é a nossa colaboração. Espero realmente assim que a gente possa ter ajudado vocês. A gente continua à disposição, tem o nosso e-mail, podem enviar, a gente conversa sobre isso. E é um material aí que a gente tem realmente a intenção de que ajudem vocês aí a trilhar um pouco nesse mundo dessas tecnologias habilitadoras. Muito obrigado, até a próxima e uma boa sorte.